Olá, estamos no ar com mais um episódio do Todas por Estamos aqui com a Grazi Rodrigues. Oi! A Lana Masson. Oi! Eu sou a Gabi Franca. E a Pauline Brito. Oi, gente! Pessoal, estamos com um convidado super especial. Ele vai falar de empreendedorismo, de adolescência. Ele que é empreendedor digital, palestrante, mentor e escritor do livro Empreender Não Tem Idade, que inclusive ganhamos e logo será autografado aqui por ele. Com apenas 15 anos. 15? 14? 15. 15! Vamos receber o Pietro Cepeda! E aí, Muito Pietro? obrigado pelo convite. Seja bem-vindo! Muito obrigado. Vai ser sensacional esse podcast aqui, esse talk, né, com vocês. A gente tem muita coisa para conversar, então vamos lá. Nossa, é um prazer te receber aqui. Eu falei pra ele que ele foi enviado por Deus aqui pra nós, Amém. não é? Porque nesse mundo onde a maioria dos adolescentes estão um pouco perdidos, eu queria saber já de você, como você iniciou nesse mundo do empreendedorismo, na adolescência, na pré-adolescência ainda. Se apresenta pra nós e conta um pouquinho. Vamos lá. A minha história de como eu iniciei no mundo do empreendedorismo foi diferente. Tava tudo na pandemia. Era aquele lockdown lá, foi em 2020, eu tinha 11 anos. E eu era muito produtor e nada... Eu era muito consumidor e nada produtor. Então, o meu dia inteiro era ficar na internet. Era celular, era aula de manhã no computador, celular, videogame, o tempo inteiro nisso. Eu entrava no videogame, ficava lá o dia inteiro, depois eu saía, ia pro YouTube buscar os conteúdos do videogame. Uau. Então eu não saía dessa imersão. E meu pai falou assim, pera aí, filho, se você que tá aí só vendo o conteúdo dos outros, por que ao invés de você consumir, você não produz? Por que ao invés de não consumir dos outros, você não faz o seu? Faz a galera que assistir esses caras ver você, da sua forma que você fala, da sua forma que você faz. Por que você não faz um canal no YouTube ensinando como é que joga, mostra como é que joga, mostra como você faz? Eu falei, tá bom, pai, eu vou fazer. Aí eu fiz, junto com o meu pai, só que eu não tinha... Eu não sabia como fazer. Meu pai, ele manjava mais sobre essas coisas de edição, de gravação, de falar com a câmera, tudo mais. E eu fui pedir ajuda dele. Então, meu primeiro vídeo do canal, eu tava sendo dirigido pelo meu pai. O que falar, como falar, tudo mais. E eu também pedi ajuda pra ele na edição, porque eu não sabia. E é curioso isso, porque a área que eu empreendo no digital que eu empreendo no digital é edição de vídeo. Eu sou expert em edição desde os 12 e eu estudo desde os 11 justamente por conta do canal. Porque depois dos primeiros vídeos que meu pai fez pra mim, ele falou, filho, você gostou? Gostei, né? Então tá bom, você vai fazer por você agora, porque eu não tenho como ficar à sua disposição o tempo inteiro. Então se você gostou, se você quer levar isso adiante, faz você. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Aí eu peguei isso como ele falou, eu peguei isso que ele falou pra mim como motivação e fui estudar. Então eu pegava duas coisas. Eu fui tocar o canal sozinho e fui estudar design pra fazer as capas de thumbnail, né, dos vídeos e a edição. O que aconteceu? O canal do YouTube não foi pra frente, perdi a constância, não quis fazer mais, mas o que me deu constância mesmo foi a edição. Eu continuei estudando, e justamente essa minha área que eu empreendo hoje, o gancho para eu ter estudado tanto foi o canal. E eu gostei daquilo que eu tava fazendo. Por que eu gostei? Hoje em dia eu tenho o discernimento que eu transformei meu consumo em negócio. Então, eu peguei tudo aquilo que eu era consumidor, vídeo, internet, vídeo curto, vídeo o tempo inteiro, e a área que eu comecei a produzir, comecei a ter minha fonte de renda foi justamente em vídeos. E qual que é o negócio? Eu não teria feito isso se os meus pais não tivessem pegado no meu pé e não tivessem investido tempo em mim. Incentivado, né? Se eles não tivessem me incentivado. Uma das coisas que eu mais valorizo em todo jovem, em toda a minha jornada, e que todo jovem deveria valorizar cada vez mais, é o incentivo e o patrocínio dos pais.
Como assim, Pietro? Patrocínio dos pais. Esse patrocínio que eu tô falando não é patrocínio de dinheiro. Um pai, ele deve patrocinar com algumas áreas essenciais. Princípios e valores bem definidos. Conhecimento e sabedoria. Falar na prática como se faz as coisas. Instruir e principalmente treinar. Os meus pais foram e sempre serão os meus maiores treinadores. Uau. E eu valorizo e honro a vida deles por conta disso. Meu pai, a partir desse momento que eu peguei a edição, eu queria começar a empreender de verdade. E ele viu isso. Como? Eu ainda era muito viciado em jogo, mesmo tendo essa parte mais de produção. E eu fui pedir dinheiro pra ele pra eu comprar coisa em jogo. Falei, pai, me dá R$ 50 pra eu comprar um negocinho aqui no jogo? Aí ele falou, filho, eu te dou, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. O que você prefere? Você prefere que eu te dê esses R$ 50 agora? Você quer comprar esse negocinho no seu joguinho e é de R$ 50. Então, você prefere que eu te dê esses R$ 50 agora e não se fala mais sobre isso? Ou você prefere que eu te ensine como fazer R$ 50, mas se você escolher essa segunda opção, você não tem os R$ 50 agora. O que você prefere? E eu era uma criança muito imediatista, eu queria tudo na hora. Os adolescentes É. Então eu falei, não, peraí. Meu pai, ele vai me ensinar como fazer dinheiro. Mas eu quero muito isso aqui agora. O que eu faço? A primeira oferta estava me chamando muita atenção. Olha isso. Só que eu escolhi a segunda. Falei, pai, eu quero que você me ensine como fazer. Porque a lógica que você vai me dar para eu aprender a fazer R$ 50, eu posso multiplicar ela e fazer mais dinheiro. Pietro, então você tá falando que o seu pai fala tudo sobre dinheiro, que tudo é sobre dinheiro? Não. Como eu falei aqui, isso foi uma das partes do treino. Para ele me ensinar que ganhar e fazer são coisas diferentes. Ter o resultado palpável na sua mão é fazer. Então, meu pai me ensinando isso, ele estava me treinando para situações futuras que eu ia viver muito depois, na minha fase adulta. Que lindo. E a partir daí ele começou a me incentivar, a falar, ó filho, a partir de agora então você vai ser meu editor, eu vou te contratar, eu preciso de algumas divulgações para as minhas festas, porque ele é DJ, né? Legal. E a partir de agora você vai fazer os vídeos para mim. E por conta disso eu comecei a receber pagamento, para falar, nossa, isso realmente dá resultado. Aí ele foi falar com o meu tio, ó, porque meu tio é fotógrafo, ele mexe com essa parte de audiovisual. Tem material aí? Tem, só que ó, tomar cuidado, é coisa do meu trabalho. Aí meu pai falou, ó, fica tranquilo, é só pra ele treinar. Se fica bom, você usa. E ficou bom. Olha que Ele legal. usou, meu pai foi lá e me pagou mais um pouco. Eu falei, opa, peraí, eu tenho esse valor que eu não recebia nunca? Rápido, em 3 semanas. O que é isso? Isso é a parte do incentivo, isso é a parte do patrocínio financeiro, que também é importante. Mas ele me deu esse patrocínio financeiro com a base. Ele me deu a base do porquê que ele estava fazendo isso comigo. Através do seu resultado. Né? Exatamente. Através do seu esforço, Trabalho. né? Que incrível. E inserir assim você no ramo dele também, de uma forma que completasse você no que você já fazia. Que Exato. inteligente. Isso tudo parabéns. aconteceu que você já tinha Eu ainda tava com 11 anos. 11 anos. Aí o que acontece? Nessa parte dos 12. Eu comecei a fazer curso pra pegar a edição, fui estudar mais em YouTube, né? Lugar gratuito onde a gente tem conteúdo, fui caçar conteúdo, comer conteúdo pra pegar coisas novas, evoluir. Contanto que... Eu vou chegar lá, né? Falando das minhas Sim. palestras, né? Mas contanto que uma das frases que eu mais falava nas minhas palestras é não compita com os outros. Compita com você mesmo. Sempre seja melhor do que você foi ontem. Procure sempre melhorar uma habilidade que você já sabe ou descobrir algo novo. Porque era justamente isso que eu fazia. Todo dia eu tava, não, deixa eu pegar isso aqui que é diferente. Agora deixa eu ver essa parte nova do programa. Deixa eu estudar isso. Olha que Ah, Pietro, mas você tava muito avançado, já sabia tudo do programa. O que você ia fazer então? Eu ia estudar efeito diferente e criativo para aplicar nos meus vídeos. Coisa muito mais avançada para eu não parar de evoluir. Porque o que acontece? O conteúdo, história, inteligência artificial, tudo hoje em dia está evoluindo muito rápido. E o conteúdo ele nunca vai parar de evoluir. Se você quiser acompanhar o conteúdo, você também precisa estar na mesma frequência que ele. Você também não pode parar de evoluir. Então, se você para de absorver conteúdo, se você para de evoluir, se você para de continuar absorvendo isso pra você, você fica pra trás. E muito pra trás. Pra você ter ideia, se você fica um tempinho atrasado, você já tá muito, muito, muito atrás no mercado. Então você sempre tem que se manter em constante atualização do que tá acontecendo. E é isso que eu fui buscar fazer. incrível. Sensacional.
Gente, eu tive a honra de assistir a palestra do Pietro recentemente, no evento da Patrícia. E eu já ia começar a chorar no começo, quando ele começou a falar, porque eu sou chorona, né? E eu chorei na palestra, eu me emocionei. Principalmente quando você fala, Pietro, da tua família. É muito interessante a forma que você honra os seus pais. E é muito lindo. Eu até comentei no dia da palestra que eu ficava assim, de olho você no palco, e eu ficava procurando os seus pais. E o teu pai tava próximo da gente ali, assim, eu ficava, cada frase que você falava, eu ficava vendo a reação do teu pai. Eu, ai, você é meu filho! Eu tava assim, com o pai. É meu filho, eu tava todo mundo assim, é meu filho! Eu que fiz! E aí eu fico imaginando a mãe, vem cá, vem os dois aqui dar um oi pra gente, os pais do Pietro Participação aqui, especial aí, ó. os nossos estúdios. Então, a gente tem que parabenizar. Essa é a vida. Mas mãe de artista tá sempre preparada. Pode vir, você pode passar aqui do ladinho? Isso. Passa aí. Lógico que Como sim. que ela vai Peraí, conseguir Acho que tomar água. passa. Sejam bem-vindos. Fica onde? Pode ficar aqui, Carol. Senta aqui, senta aqui perto da gente. Fica aqui, amor. Aqui no pé? Isso, fica aqui, ó. E assim, é muito lindo ver a relação de vocês com o Pietro, obrigado. assim. E eu tive paizões, assim, também, que eu fui artista, entre aspas, a gente fala artista de palco, né? Porque eu fiz balé clássico por mais de 15 anos. E aí, Uau. cada palco que eu subia, minha mãe e meu pai ficavam desse jeito, assim, babando, assim, tipo... Ah, que É gracinha. minha filha, é minha filha. Então eu tive pais muito presentes, assim, que incentivavam. E é muito bom, né? É. A gente ter isso, assim, de falar, caramba, meus pais, eles estão lá na primeira fila e estão lá apoiando. E cada vez que ele falava alguma coisa, eu ficava procurando. Cadê os pais? Eu quero ver a reação. E aí foi o primeiro ponto que você tocou, que, assim, me emocionou muito, eu fiquei muito emocionada. E o segundo foi esse insight que você teve, o trabalho com empreendedorismo, né? Eu ensino empreendedorismo. E eu ensino uma coisa que você aplicou na prática num insight que você teve. E as pessoas não têm esse nível de percepção, que é transformar um hobby em negócio. Então, quando as pessoas me perguntam, Alana, por onde eu começo? Primeiro, o que você é bom, o que você curte fazer? Legal. Porque não vai ser fácil do mesmo jeito, você tem aí os perrengues, as objeções. Com certeza. Só que deixa o processo mais leve. Uhum. Quando a gente empreende com algo que a gente tem afinidade, que a gente curte, a gente tem prazer em fazer. Então, parabéns pelo seu, né? Porque é uma questão que às vezes a gente fica anos explicando para as pessoas não pegam isso e você tem. E parabéns aos pais. Obrigado, gente. obrigado. Sensacional. E a gente sente, né, a cada palavra que ele fala, a emoção dele, de falar da raiz, né? Da onde veio. E é incrível, porque é uma mensagem que ele passa, não só para o jovem, mas para os pais, né? Que aí ele fala de uma maneira mensagem de esperança eu acho pros que né, também liga aquele insight para opa, o que eu tô fazendo. Deixa eu só fazer um ponto. Claro. O Pietro ele foi até sutil na hora de falar. Meu pai falou pra mim, então, ó, eu não posso, mas agora você vai. Na verdade, eu virei pra ele e falei assim, filho, você gosta? Ele, não, tô gostando. Agora você se vira. Se vira. Foi exatamente isso que eu É o fiz. famoso se vira. Se vira, né? Igual tem o livro do João Kettler, Se Vira Moleque. Muito bom. E a importância do jovem, né, para outro jovem. Uma das figuras que eu pegava para ativar o Pietro Foi o Davi era o Braga. Davi Braga. Sim, Ele foi uma das minhas maiores inspirações, ainda é hoje, porque não tem como falar sobre empreendedorismo e não citar ele. E ele, eu sei quase tudo da vida dele. Tudo. Era uma inspiração. Desde o início que ele começou, a aparição dele no Criança Esperança, a virada de chave dele no Shark Tank, tudo. Foi Incrível. estudar. E pra você como mãe, Carol, né? seu Isso. nome? Porque ele mostrou um vídeo antes de você chamando ele, sai do computador, sai do videogame. Pietro, desliga esse videogame. Pra você, Hoje, se precisar. essa transformação toda, você acreditava no início que isso era possível? Não. Porque quando a gente está vivenciando algo muito próximo, a gente não enxerga de fora, né? A gente enxerga na realidade. Então, a gente se surpreende. Quando a gente vê ele num podcast, quando a gente vê ele num palco, né, a palestra dele, a gente realmente se surpreende. Porque a gente sempre olha o filho, principalmente, como aquela criança que precisa de estímulo, de incentivo, né? E em casa, obviamente, ele está na zona dele de conforto, então ele tem, às vezes, atitudes diferentes. E quando a gente percebe que ele se posiciona e ele entende que hoje ele é uma referência,
ele muda o gesto, ele muda a forma de falar. E Ele deixa- traz à tona tudo aquilo que realmente ele viveu e que é verdade. Porque assim, não querendo te cortar, a nossa família ela é muito embasada no que é real. A gente não está aqui pelo dinheiro. Pedro não faz isso, né? Na verdade, Começou é um isso pelo princípio que dinheiro. é o seguinte, se não for pelo propósito, acabou. Não é Porque não é palco, palco, não é holofote, não é câmera, não é fama, luz, não é nada não é fama, disso. não é nada. Sim, é propósito. a A gente partir do momento que você sai desse caminho, esquece, acaba tudo. A gente entende que o talento dele foi Deus quem deu. A gente entende que tudo isso que ele está vivenciando hoje é porque ele realmente está vivendo em obediência. Então, quando a gente decide viver em obediência, o que Deus faz? Ele vai transbordando, ele vai mudando o seu caminho, ele vai conduzindo você para uma rota diferente. E é justamente isso que eu vejo claramente na vida do Pietro. A partir do momento que ele entendeu quem ele era, a identidade dele e o porquê ele estava ali, qual é o chamado dele, ele falou, tudo bem, eu aceito. Porque, gente, não é fácil. É uma rotina, muitas vezes desgastante. Você precisa realmente, verdadeiramente amar o que você faz. Porque eu entendo que ele, como jovem, talvez ali a primeira motivação dele seja ficar inerte. Né? Continuar jogando, continuar fazendo aquilo que é próprio Minha da motivação adolescência. de editar vídeo no início é deixa eu tirar isso do meu caminho logo pra eu poder jogar aqui. Olha Mas faz aí. uma encheção. Mas olha só, o início dele era o seguinte, todo dia eu falava pra ele, chegava da escola, você descansa um pouco, fazia a rotina, você tem 2 horas pra aprender e treinar. Todo dia. Você vai, pai, 2 horas é muito. Então beleza, no mínimo 1 hora você vai treinar todo dia. Por que acontece? Treinar edição. Edição. Eu lembro que eu Por falei. quê? Porque o treino leva à excelência. Exato. Lembra que eu falei que eu fiz um curso de edição? Sim. Então, eu tava batendo papo com meu pai, eu falei, tem esse curso aqui. Aí ele falou, não, peraí que a gente já vê que eu vou pensar. Aí deu 5, não deu nem 5 minutos. Não, que pensar o quê? Você vai fazer. Aí meu pai me colocou no curso, aí eu fiz o curso, e todo dia meu pai falava, filho, você vai ver, vai ficar no mínimo 1 hora vendo a aula, e praticando. depois, no mínimo, 1 hora praticando o que você aprendeu na aula. Sempre a prática, né? Eu posso comentar algo? Claro. Ai, amor, a Bia tá com... Ela te ajudando, Fica à vontade. Vocês são convidados pra gente aqui. Não, essa é a intenção, é fluir. Assim, o que a gente tem como ser humano? Quando a gente não consegue enxergar o resultado, automaticamente a gente quer parar. Sim. A gente quer desistir, porque a Não gente acha joga no que longo prazo. não é esse o Subestima o caminho. longo prazo, né? Então, assim, você imagina isso para um adolescente que já é imediatista, não sabe. né? Então, quando ele não conseguia enxergar o resultado do que ele estava fazendo, claro que muitas vezes, talvez ele pensou assim, em desistir, escreveu o livro, ele coloca isso no livro, até ele conta essa história. Por quê? Porque a gente não está vendo a luz do túnel. Mas Deus sabe qual é o caminho e o processo que você precisa viver para poder você atingir onde você quer, deseja estar. E não é assim. Então hoje, talvez a gente esteja vendo tudo isso que está acontecendo, porque realmente está acontecendo de uma forma muito rápida, mas foi com 12 anos, Com já faz certeza. 3, 4 anos atrás. E, isso. e uma das coisas que virou a chave nele também foi ter o lance de ele começar a fazer e ganhar por isso. Porque de R$50 virou 200, que de 200 virou 500, que de 500 virou 2.000, e de 2.000 virou 10, E assim vai. e assim vai. Só que assim, Porque isso tem um resultado tangível. Você consegue ver o esforço que e você aí, está colocando o bem primeiro retorno. dia que a gente foi num shopping e ele comprou um tênis com o próprio dinheiro dele, isso foi libertador Vem pra a ele. independência, né? De Entendeu? eu posso. Validou. Exato. Validou. Então Né? vale a Criou a pena. memória. Vale a pena persistir, vale a pena não desistir, vale a pena você mirar naquilo que você realmente quer para sua vida. E isso vale para qualquer idade. Qualquer idade. Porque a gente também, como adulto, muitas vezes a gente se sente sobrecarregado, Sim. cansado. Mas a gente também Nós somos cobra. imediatistas. Claro. A gente cobra e cobra bastante. Que nem o exemplo, né? A gente entrou em consenso, só para mostrar a responsabilidade que ele tem. Tá? A gente entrou em consenso, vamos fazer o livro, vamos fazer o lançamento do livro. Ele é menor, ele não tem carta de crédito, né? Não tem. Quem que vai botar na frente, né? Somos nós. Então a gente patrocina isso, mas não vai pagar. Quem está pagando tudo é ele. Então, assim, ele ganha o dinheiro dele, às vezes ele ganha um pouco mais, um pouco menos, mas ele investe nele mesmo. Ele investe em mentoria, ele investe em conteúdo. Ele pagou uma mentoria de R$6.000. Então, assim, que jovem vai pagar uma mentoria de R$6.000? Imagina. Mas Né? é aquela coisa, Porque né? A gente percebe o incentivo, né?
A gente percebe essa união. Eu acho que isso também é um diferencial muito grande. Porque quando você confronta, quando você tem um confronto dentro de casa ou do seu lado, eu acho que isso acaba impedindo, né? Trazendo ali um muro no qual você talvez se coloque aquela interrogação. Será? Será? Eu acho que... Mas aí eu posso te botar uma outra coisa, que foi transformador na nossa família. Aí a gente vai entrar, a entrevista com o Pietro. Isso que você tá falando. Porque é o seguinte, nós somos casados há 19 anos. E até a gente entender o que era desenvolvimento pessoal, espiritual, a boa noção de ter mentor, né, desbloqueio, sair da religiosidade, a gente vivia em união. Cada um tinha a sua vida. Só que a partir do momento que a gente entrou em unidade, foi automático a mudança na nossa família. E aonde ele enxergou isso e falou, uau, eu também quero. E hoje em dia nós trabalhamos juntos. Separados, cada um tem o seu trabalho, mas quando vai fazer algum evento e precisa de um trabalho em unidade, eu estou fazendo trilha pro serviço dele. Faço os slides. A minha mãe faz os slides. Então, assim, a gente acaba tendo uma agência em casa. Que legal. Entende? E olha vocês aqui nessa unidade. Olha isso. Invadimos o podcast. Pra você que não sabe o que é a diferença de unidade e união, eu vou usar a mesma analogia que o Pablo usa. Você tem um saco de laranja. Isso é união. Tá todo mundo no mesmo saco. Se você corta o saco, cada uma das laranjas vai para um lugar separado. Cada um tem o seu objetivo próprio. Agora, se a gente pega essas laranjas, corta e faz um suco, não tem como uma ir para um lado qualquer. Tá todo mundo pelo mesmo propósito, servindo a mesma coisa e na mesma mentalidade. Vamos dizer assim, né? Porque laranja não pensa. Mas tá todo mundo pelo mesmo propósito ali. Isso é a diferença de união e unidade. Muito bom. Curiosidade. Filho único. Por enquanto. Por enquanto. Isso, público. A gente cara da mãe. Vem o Pietro versão 2.0 por aí. O Pietro, olha lá. Sim, mas agora também quero perguntar. sabe? Olha. Obrigada, pai. Salva de palmas para o pai. Sobre esse seu processo com o relacionamento com o dinheiro. Porque você se motivou a querer fazer dinheiro nessa jornada. E quando você fez, qual foi a sensação? O que você fez com esse dinheiro? Que começou a entrar. E seu pai já falou um pouco que você depois decidiu reinvestir. Mas como foi essa mudança da sua mentalidade? Porque até então você queria aquele dinheiro para comprar jogo. Me explica um pouquinho pra gente. Exatamente. Todo o dinheiro que eu ganhava de aniversário, data comemorativa antes, eu gastava em jogo. Todo o dinheiro. Todo. Eu não tinha gestão nenhuma disso. E quando eu mudei minha mentalidade pra realmente entender qual que é o valor do dinheiro, que dinheiro nada mais é do que munição. Muita gente se deixa ser escravo do dinheiro, mas não é assim que você tem que pensar. Dinheiro é munição para você fazer novos projetos e alavancar aquilo que você tem dentro do seu coração, a sua mensagem. Quando eu entendi isso, eu peguei, então eu tenho que fazer mais dinheiro para impactar mais vidas e fazer novos projetos para levar mais jovens para o reino, que é a minha verdadeira mensagem. Então, eu entendi isso, só que, como eu falei aqui, você não pode parar de absorver conhecimento e ter tendências novas. Então, eu peguei esse dinheiro para reinvestir em mentoria, reinvestir em curso, reinvestir em edição, até mesmo em edição, que eu sempre estudei, de desenvolvimento pessoal, em evento, tudo, para continuar movimentando a minha mentalidade. Pablo, eu participei do La Casa Digital 3, para você que não sabe. Queremos saber desse babado. Esse é o maior reality show de marketing digital do mundo. E lá dentro o Pablo falou o seguinte: não há nada que exista que não é bom o suficiente não há nada que é bom o suficiente que não possa ser melhorado. Então, mesmo já estudando a edição desde os 11, mesmo eu tendo essa mudança de mentalidade desde os 12, mesmo eu fazendo negócio desde os meus 12 também, não há nada que não possa melhorar. Então sempre vai ter uma estratégia de venda diferente, sempre vai ter um posicionamento diferente, sempre vai ter algo novo que eu possa pensar para melhorar em alguma área, mesmo que seja pequena. Não sei aqui quem sabe, tanto daqui quanto quem está assistindo, mas existe um método de Pareto, que é o método 80-20. Eu tenho uma mentoria, inclusive mostrei isso nela.
80% dos nossos resultados equivalem a 20% das nossas ações. Então, se você pega esse ponto específico, que é 20%, você tem 80% de resultado. Seja na sua forma de se comunicar, seja na sua forma de se posicionar, seja na sua forma de se vestir, nos lugares onde você vai, esse 20%, você consegue ter resultados exponenciais e crescer cada vez mais na sua vida. Perfeito, sensacional. Ô Pietro, você citou a La Casa Digital. Exatamente. Conta pra gente esse babado. Bora. Foi o terceiro jovem escolhido. Eu fui o terceiro jovem a ser escolhido pela Casa Digital, foi sensacional ter participado. Eu vivi coisas lá dentro que eu nunca imaginei que eu ia viver na vida. E eu tive que colocar mais fervorosamente, tive que colocar em prática coisas com muito mais potência. Porque lá dentro é pressão o tempo inteiro. E eu vi você liderando equipe, Isso, né? isso, eu vou contar sobre isso. Isso aí. Lá dentro da casa eu fui o terceiro jovem a ser escolhido. Inclusive tem um vídeo no meu Instagram contando como é que foi esse processo de eu ser selecionado por La Casa. Eu fiz um vídeo falando quem é Pablo Marçal. Pô, Mas Pablo peraí, Marçal é antes neném. de não te interrompendo, mas o que é a La Casa Digital? Só pra quem não conhece, Tá. quem não sabe quem é Pablo Marçal. Beleza. Vamos explicar aí pro pessoal. Pablo Marçal, ele é um cara gigantesco que se posiciona na internet faz muito tempo. Muita gente fala que ele é coach, mas ele não é. Ele tem mais de... a fama dele é que ele é um coach, mas ele não é. Ele tem mais de 45 livros escritos, ele se posiciona também como autor em várias outras áreas. E esse La Casa Digital, ele é um reality show, ele é o maior reality show de marketing digital do mundo. Ele se posiciona também como expert em marketing digital, ele é um produto humano, um dos mais famosos existentes. E lá dentro do La Casa Digital, a gente tava lá para aprender sobre as 24 profissões do digital. Uau! E que existem em diferentes áreas, tá? Então, lá dentro, o que é o La Casa Digital essa edição específica, né? Foi uma edição onde teve, se eu não me engano, 36 participantes. Foi a maior edição que existiu do La Casa. Foram 3 casas, então teve 3 times, né? O Juvenis, que foi o time que eu participei, o time dos Caipiras e o time dos Aspirantes. Cada um ficou em um lugar que o Pablo tem. Então, nós, os Juvenis, ficamos lá no Marshalls, né? Aqui no residencial, em Alphaville. O time dos Caipiras ficaram na Fazenda Toscana do Pablo. E os Aspirantes ficaram no Resort das Oliveiras, onde aconteceram as lives. E foi sensacional. Eu vivi muita experiência diferente. Porque o Pablo, o estilo de vida dele, ele pega muito esse negócio de coloca tudo em prática. Agora, faz tudo agora. E é pressão, pressão, pressão. Então o tempo inteiro era isso. Tanto emocional quanto física. Então a nossa rotina lá dentro era, sim, muito puxada. A gente ia dormir 2 horas da manhã e acordar às 5, 6, 7... Descia, tomava um shot de imunidade, subia, ia fazer o boot, já ia treinar. Saía correndo ao redor do residencial, 2, 3, 5 quilômetros, aí vai. Alta performance. Alta performance, 100%. E é ali que eu fortaleci, como eu falei na palestra da Patrícia, a minha área da comunicação em relação ao meu emocional. Eu já tinha isso, mas eu fortaleci mais. Porque é o que é muito importante, uma frase que eu desenvolvi para fazer essa palestra foi: se você não consegue se comunicar com o seu interior, com o seu cérebro, de forma plena, você não consegue se comunicar com mais ninguém no mundo exterior de forma clara. Então, Uau. lá Gente, eu dentro... tô hipnotizada. Eu também. Lá É dentro, incrível. lá dentro eu tive que me comunicar com o meu cérebro de forma diferente, porque os exercícios eram muito pesados. Tanto pelo seu físico, quanto pro seu mental. Pô, a gente teve um treino com Adonis, era 100 polichinelos, 120 passadas, que mais que tinha? Era 60 burpees ou 50 burpees e 4 voltas num campo de futebol. Desafiador. 3, na verdade. Só que assim, era em um time. Então, o que acontecia? Conforme uma pessoa do time, né? As pessoas do time faziam essas atividades, outras pessoas tinham que ficar na prancha até o outro time acabar. Ai, mas eu caí da prancha. O que esse time fez, e se você não tava na prancha, não avisou, o que esse time fez não contou, só conta se você estiver na prancha. Ou seja, equipe. É equipe. Só conta se você estiver na prancha. Ai, mas não terminou, o Adonis falando pra gente, não terminou, não importa, seja mais rápido da próxima vez, o problema foi seu. E é o tempo inteiro pressão. Então,
esses treinos também foram muito importantes pra gente estar lá dentro. Quantos dias? Foram... O La Casa mesmo foi uma semana. E depois teve uma segunda semana que eles chamaram da Semana da Mão na Massa. A gente pegava conteúdos muito mais para ser colocado na prática, conteúdo muito mais profundo para realmente começar já a fazer. Então, como fazer um livro na prática com a Elis, como fazer e-commerce com o Edson, como viralizar nas redes sociais com o Francisco Caldas. Então, eram conteúdos que os próprios mentores da galera do La Casa já estavam lá, que já ensinaram no próprio reality, foram lá dentro dar aulas muito mais específicas. Provas que foram importantes pra mim, já que essa galera quer saber, momentos que foram importantes pra mim. A chegada, ter aquela ambiência com todo mundo, tendo aquela seleção, chegar de helicóptero no Pablo, chegar de helicóptero com o Pablo, lá dentro do condomínio do Marshall, foi muito especial. E eu tirei grandes ensinamentos disso, porque é diferente, né? Claro. Você viver isso. A primeira prova que foi importante para mim, uma prova que me ensinou muito sobre garra, mais uma vez, né, que eu apliquei mais uma vez na prática o CCC, né, captar, canalizar e converter essa energia. Vamos lá, explicando de forma mais detalhada o que foi essa prova. Foi uma prova, se vocês viram aí vocês viram a live que teve? Então, sabe a prova da jangada que teve? Sim. Então, a gente fez isso lá os juvenis também fizeram essa prova. O que acontece? O grupo tinha que se jogar num lago com uma jangada e atravessar esse laguinho. Quem chegasse primeiro ganhava. A gente foi fazer essa prova. Mesmo com todos os grupos já terem se jogado na água primeiro, a gente não desistiu, o meu grupo, mesmo assim, nós fomos. A gente tinha recebido uma instrução. Esse é importante de você ouvir mais, falar menos e receber a instrução com clareza. A instrução que os mentores deram pra gente foi: só 2 dos 3 entram na água. O que a gente entendeu? 2 ficam em cima da jangada e o outro empurra. Não. Por conta disso a gente foi em último na prova. Mas mesmo assim a gente teve muita garra. Então a gente chegou em terceiro lugar, vamos dizer assim, mas nós ficamos em último. Aí depois disso a gente teve uma conversa com os mentores. 3 homens no meio do lago não conseguiram receber uma instrução, não conseguiram ouvir o que a gente falou. Era pra ir e voltar com o barco, vocês deixaram o barco no meio do lago. 3 marmanjos de 1,70 deixando coisa pra trás no meio da prova. Tem muita coisa a se pensar por conta disso. Eu tinha 2 opções. Eu aprendi essa frase que eu vou falar agora com o Marcos Rossi, que eu sou editor oficial do canal do YouTube dele. Ele faz parte do time do Tony Robbins, que é o maior treinador de pessoas do mundo. E ele fala uma coisa que é muito, muito legal se pegar, que é para onde o seu foco vai, a sua energia flui. E eu tinha 2 opções. Ou eu podia ficar tristinho até o final do dia. Eu não fui bem na prova, se lamentar, jogar energia onde não era, fazer de vítima. Ou, peraí, onde eu errei, onde eu posso melhorar e o que eu posso aplicar na próxima prova. Escolhi fazer isso. E essa foi a segunda prova que eu vou falar agora, que você viu que eu fui líder. Que foi a prova dos cubos. Cara, foi demais. Foi nessa prova que eu descobri de verdade o que um líder posição faz. desse menino foi incrível. E de verdade eu não sabia que eu podia fazer isso. É mesmo. Pra você que... Eu era muito travado. Eu tinha vergonha de fazer stories, eu tinha vergonha de fazer vídeo no Instagram, eu tinha vergonha de me posicionar. Então até na escola eu tinha essa vergonha de liderar um projeto. Então, vai fazer um projeto na escola, tem um trabalho. É você, mano. Uau! Você que dá as ordens, eu só quero receber. Mesmo tendo um mindset um pouco melhor, tipo uma porcentagem até que boa do mindset que eu tenho hoje, eu achava que todo mundo que estava ao meu redor tinha um mindset muito melhor que o meu para fazer o que eu podia fazer. Eu não tinha uma postura de líder, eu não gostava de ser líder, e nessa prova eu fui me colocar à prova como líder. Então eu falei, não, vamos ver o que eu posso fazer. Então, quem que vai ser o líder? Eu já levantei a mão. E foi nessa prova que eu entendi de verdade o que um líder de verdade faz. O líder de verdade não é aquele que xinga quando alguém que está fazendo uma função não foi bem, não deu o resultado esperado. Um líder de verdade é aquele que coloca a comunicação como um dos pilares principais, é aquele que
equilíbrio emocional de todo o time, é aquele que coloca todo mundo na mesma mentalidade, né, em unidade, e é aquele que principalmente também faz com que todos os outros se sintam líderes nas respectivas áreas que eles exercem. Perfeito. Então é isso que eu apliquei nessa prova. A La Casa como um todo foi sensacional, né? Foi muito bom. Mas me conta, você foi o terceiro jovem a ser escolhido. Como é que foi esse processo? Vocês tinham que mandar um vídeo, aí o Pablo escolhia. Como é que foi? Inclusive, eu vi o vídeo, eu achei sensacional. Terceiro entre quantos? Esse foi a terceira edição do La Casa. Teve as duas primeiras, que também foram diferentes. Teve... Não tinham 3 casas, não eram mais de 30 pessoas, não era nada disso. Mas, bom, a gente lá dentro do ecossistema, esse foi uma... A gente lá dentro do ecossistema, a gente ouviu. Todas as decisões que o Pablo toma é baseada no Espírito Santo. Então, cara, ter toda essa galera foi algo surreal. Deve ter sido sobrenatural. E como é que foi esse processo de eu ter entrado? Vamos fazer um vídeo, que é isso que você precisa para poder entrar. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer igual todo mundo. Vou contar minha história. Ah, mas isso é o que todo mundo faz. O que eu posso me diferenciar? Vou modelar o Pablo. Pablo Marçal. O que ele fez com Salomão? Salomão é neném, Salomão não tem jato, andou de jato. Salomão só escreveu 3 livros, eu escrevi 45, que não sei o quê. Peguei isso do Pablo. Vou fazer isso com ele. Pablo Marçal? Quem é Pablo Marçal, meu? Pablo Marçal escreveu um livro com 14 anos. Pablo Marçal fez 5 dígitos com 14 anos. Pablo Marçal fez um evento de lançamento do livro com 14 anos. Pablo Marçal saiu numa revista com 14 anos. Pablo Marçal foi chamado para participar de um programa de TV com 15 anos. Ah, me respeita. Você passou um vídeo na palestra Passei. da Patrícia, né? Não, achei sensacional. Foi surreal ver isso. E assim, lá no dia que eu fui selecionado, chamaram pro palco. Qual que é o melhor vídeo? Esse. Então tá bom. O Diego Neves mandou o vídeo pra equipe e a equipe passou o vídeo no telão. Como é que funcionava? Era a plateia que escolhia. Então era eu concorrendo com mais um menino. Se o vídeo dele fosse melhor, ele entrava. Se o meu vídeo fosse melhor, eu entrava. Nossa. Então a plateia que decidia. Passou esse vídeo meu, e o que eu fiz depois que eu fazia isso? Eu falava, ó, no mínimo o Pablo Marçal, na época dele, ele queria que alguém como ele encurtasse processos e quebrasse pontes. Então é uma coisa que eu quero falar pra você, Pablo Marçal. Muito obrigado por encurtar processos e pontes e fazer dar um conteúdo muito prático e simples para minha geração, pra gente ser transformado e eu hoje ter esses resultados graças a você. Eu tô pronto para participar da Casa Digital. Esse vídeo apareceu na praia para todo mundo ver e eu pela plateia, todo mundo gritando meu nome. Não tinha como, gente. Cara, a Patrícia tava gritando seu nome. Foi muito. E eu vi isso e falei, caraca, mano. O quão é importante viver isso pra mim? Porque eu não esperava ter essa reação da plateia. Aí o Diego Neves, tá mais que unânime, né? Pietro Cepeda não vou participar de La Casa Digital. Aí eu entrei, pô. Quando você conheceu o Pablo, assim, Eu conheci acompanhar a live? acompanhar desde os meus 12. Do 12. O que aconteceu nos meus 12 anos? Nos meus 12 anos eu comecei a estudar comunicação e eu entrei mais fervorosamente nessa parte do empreendedorismo. Então, por que eu comecei a estudar comunicação com 12 anos? Porque aos 13 eu fui chamado para fazer minha primeira palestra. O que acontece? Um casal de amigos veio para casa do meu pai, para nossa casa, né? E a gente estava tomando café, tava todo mundo tendo papo de adulto ali, e eu com 12 anos estava jogado na cadeira assim. Não tava nem ouvindo o que eles estavam falando, eu estava aqui mexendo no celular. Aí, a amiga do meu pai olhou pra mim e falou assim, falou pra todo mundo, né? Gente, é o seguinte, eu tô num processo de lançamento, eu vou fazer o lançamento do meu livro, vou fazer um evento, todos os palestrantes já estão confirmados, eu não achava um. Ela olhou pra mim e falou, Pietro, o que você faz? Sem saber muito sobre comunicação, a postura, impostar a voz e Você tudo tava mais. só existindo naquele momento, jogado na cadeira. Eu me senti na obrigação de fazer isso aqui. Bom, meu nome é Pietro, eu tenho 12 anos, eu vou fazer meu curso online, eu faço isso, já estudei isso. Eu estudo edição de vídeo desde os meus 12, tô fazendo desde os meus 11, tô fazendo isso. Ela, olhando a minha comunicação verbal e não verbal, ela falou, olha, não achava o último palestrante, até agora.
quer fazer parte do meu palco? Eu falei, quero. Eu com 12 anos. Não. Esse foi o seu sim? Esse foi o meu sim. Eu tava falando aqui pra vocês, meu, se eu transformasse um sim, se eu tirasse esse sim por um não, eu não estaria aqui. Por que você falou sim, Pietro, sem pensar muito? Porque eu me senti chamado por Deus para viver isso que veio até mim. Então eu não pensei muito. Até meus pais vieram falar, filho, você tem certeza? Olha a responsabilidade que você tá tendo, você vai palestrar, você tem certeza? Eu falei, pai, relaxa, eu dou conta, eu vou fazer. Eu quero viver isso, então... Você curte o desafio, né, Pedro? Eu curto. Você é diferente do perfil? Não sou dominante. Não é? Sobre sanguíneo, eu sou sanguíneo e melancólico. E sobre esse, eu não lembro direito, mas tem influência no meio. Eu não lembro com desse. certeza. Não, Não, influência desse daí não tem a menor dúvida. Todos os testes que eu faço me dá alguma coisa de comunicação. Uau, que incrível. Você tá na área certa, não? Amém. E deixa eu te perguntar uma coisa. Depois desse seu sim, você teve a definição do seu propósito? Quando chegou para você a definição do seu propósito? Foi exatamente aí. Porque assim, eu não saberia o meu verdadeiro propósito se eu não soubesse a minha verdadeira identidade. Pietro, qual que é a sua verdadeira identidade? Eu sou imagem e semelhança do Criador. E você que está aí na sua casa também é imagem e semelhança do Criador. Você precisa entender isso de forma verdadeira, porque você não pode só falar isso da boca para fora, você tem que viver. Um dos meus primeiros vídeos na internet que eu comecei vou sentar aqui e vou fazer. Eu sempre mexi muito com criatividade, então meu primeiro vídeo foi três dicas para você ser mais criativo. E nesse vídeo eu já falei, a mensagem que eu quero passar para você é o seguinte: se Deus criou o mundo em 7 dias, prepara o corte. Se Deus criou o mundo em 7 dias e você é imagem e semelhança dele, se você é filho dele, se você é criação dele, ele colocou esse DNA de criação em você. Então sim, você tem o mesmo poder que o Senhor Jesus Cristo, que Deus, que criou o mundo, você tem aqui, ó, no seu DNA. Então se você tem esse mesmo poder, você não precisa ter medo de colocar a sua marca registrada, de colocar a sua assinatura nos seus projetos. Você não precisa ter medo de ser criativo e se desafiar ao novo. Então eu já quis colocar Deus no meio, porque o meu novo posicionamento não seria... não existiria se ele não estivesse na minha vida. Então, foi sabendo dessa minha identidade, dessa minha verdadeira identidade, que o meu propósito veio. Como que eu gosto de falar sobre propósito? Uma analogia que eu faço sobre propósito é a analogia do farol com um navio. Porque eu acredito, pelo que eu estudei, pelo que eu realmente entendi, que você não pode correr atrás de um propósito. Isso não existe. Você vai correr atrás de um propósito falso. Por quê? Um propósito, ele vem na sua vida, ele vai continuar deixando as outras áreas, os outros pilares da sua vida equilibrados, vai deixar eles evoluídos. Só que se você quiser correr atrás de um propósito, você vai ter que abrir mão dessas outras áreas da sua vida. Você vai fazer com que essas outras áreas da sua vida fiquem doentes. Você vai deixar isso tudo pra lá e vai correr em algo que não existe. Então, como eu acho o meu propósito? Se mantém em movimento. Para um farol achar um navio, esse navio teve que se deslocar da terra anterior dele, teve que passar por todo o caminho no oceano, teve que se colocar em movimento, teve que se fazer barulho, aí o farol acha, você tá aqui, vem pra terra. É isso que o propósito faz. Você tá aí, você tá se posicionando, essa é a sua missão, é isso que você tem que falar. Vem pra cá, tô te chamando pro novo. É isso que Deus faz com você. Que lindo. Eu não tenho mais nada pra falar nesse tal. Eu só tenho pra existir. Pedro, você tem noção que do quanto as suas palavras, a dimensão que as suas palavras alcançam as pessoas? Amém. Eu tô falando isso porque das suas palavras agora, eu tive eu tô chocada, de verdade. Eu tive um ensinamento, gente. Eu tenho 45. Vamos lá, olha, eu vou falar. Mas eu sou uma moça. Uma jovem senhora. Eu esqueci todas as técnicas de comunicação. Eu estou aprendendo com um menino de 15 anos. Obrigada. De verdade, é muito bom. Onde a gente vê o propósito, onde a gente reconhece, enxerga Deus, né? Quando ele fala do Espírito Santo, quando ele fala que ele é um
um servo, né? Ele leva a palavra, gente, é emocionante. Então, obrigada, né? Eu vou agradecer, né? Falei assim, obrigada, porque Exato. de verdade, com essas suas palavras eu tive um sentimento muito forte agora, Amém. né? De verdade. Eu fui tocada com a sua analogia, de verdade. Obrigada. Nada. De coração. E bora lá, vamos falar também de desenvolvimento. Cara, assim, a gente pensa, né, essa idade, né? A gente tá numa geração, a gente até brinca, não sei nem se eu posso falar, mas a questão da geração mimimi. É tão difícil hoje a gente compartilhar com os adolescentes. Graças a Deus eu tenho uma adolescente em casa maravilhosa, que também segue aí, acho que os princípios, né, o que a gente passa, é o que seus pais acabaram de trazer aqui, é o que a gente tem dentro de casa. Mas é tão difícil ver os coleguinhas na escola, ou até mesmo na televisão, a gente vê essa adolescência, essa geração nova, perdida. Essa Né? geração eu interpreto ela como uma geração meio a meio. Porque essa é a geração onde mais jovens caíram, mas essa é a geração onde mais jovens vêm se levantado pro novo. Amém. Amém. Eu tô vendo isso de perto, assim, eu tô vendo gente se levantando, vejo gente falando no meu direct, ó, por conta do que você falou na sua palestra, por conta do seu livro, por conta do seu conteúdo, você me tocou a fazer algo novo. Só que sempre eu falo, ou pra pessoa aqui, eu falo pra mim mesmo. Amém por isso, mas a glória é dele. Porque eu sou uma ponte daqui, ó, pra sua vida. Então, ó, eu sou um canal, ele age através da minha vida pra impactar a sua. Então, eu vejo de perto novos jovens se levantando, saindo desse estado da manada e querendo fazer algo novo. Mas, sim, por dados, essa geração é a geração, infelizmente, a primeira geração na história, cientificamente falando, mais burra que a geração anterior. Tem uma explicação para isso, inclusive. Hoje a geração, por conta de ser a geração mimimi, muita gente tem muitos apelidos para a geração. Sim, Mas ser a geração mimimi, eu já vi muita coisa ruim, inclusive. Falando que... jovem falando, né? Passou de 10 minutos, é podcast, que não sei o quê. Por quê? Hoje em dia, com a viralização dos vídeos curtos, nosso cérebro, quem não se prepara para isso, né? Tá acostumado a receber muita dopamina barata. Que é o que é esse negócio de ficar o tempo inteiro Isso aqui. aqui, Segundos, né? Segundos. E esperar o próximo. É. Próximo. Se você não se prepara para absorver o conteúdo mais, você não tem saco para ouvir um áudio de 3 minutos. 3 minutos é muito. Você acelera no máximo ali e ainda fica 2.0. muito... Por quê? O que acontece? Existe um negócio, uma ferramenta que é chamada, que os jovens precisam desenvolver muito mais, que é chamada pirâmide do desenvolvimento. Ou pirâmide da criatividade. Por quê? Tem aqui uma pirâmide. Vou pegar com o meu livro que dá pra... Tem uma pirâmidezinha aqui que dá pra fazer. Ah, que ele A gente vai falar mostra, já viu? já. Aqui, ó. Só que é uma pirâmide. Aí tem a pirâmide, ela tem 3 pontos. Aqui, aqui e aqui. Aqui é onde começa. Então aqui é o estopim. Aqui você tá tendo tédio. A pirâmide do desenvolvimento hoje em dia tá sendo tédio celular, tédio celular, tédio celular. E esse terceiro ponto aqui é a imaginação, é a criatividade. Então, por isso que existe esse negócio do ócio criativo, que muita gente fala. Quando você deixa o celular de lado e começa a desenvolver essa parte da criatividade, você tem a pirâmide completa. Então, tédio, desenvolvimento, criatividade, novas ideias. Pá. É assim que surgem novos projetos, assim que surge uma sede nova de querer pegar novos conhecimentos, novos conteúdos. Então, quando você desenvolve isso, sua mente fica muito melhor e muito mais propensa a receber coisas novas. Agora, quando você não desenvolve isso, você fica com o cérebro muito mais propenso a, sim, ter muita dopamina barata e ficar muito improdutivo. E eu era assim antes. Vamos Agora- falar um pouquinho disso aqui? Vamos. Bora falar? Gente, olha só, a gente ganhou aqui. Depois ele disse que vai fazer uma dedicatória. Não saiu vou daqui sem cobrar, isso. Não vou saiu daqui cobrar. sem isso. E, Pie, me fala uma coisa. Fazer um livro hoje é muito desafiador. Fazer um livro para jovens, eu acho que é o dobro disso tudo, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho que você fez. Fala um pouquinho de primeira mão a quem você quis
atingir, chegar, porque eu tô vendo aqui, você fala assim, pra jovem, não tem idade, né? Mas eu acho que isso aqui, Não tem idade. cara, vai pra todas as idades, né? Mas fala Esse é um o pouquinho ponto. do propósito desse aqui. Vamos começar com o nome. O nome desse livro, primeiramente, não era nem pra ser esse. Deus me deu o nome desse livro. Por quê? Eu tava numa ambiência onde tava todo mundo ao meu redor falando sobre livro. Era minha mentora, inclusive, essa amiga do meu pai que veio, esse casal, a amiga do meu pai, hoje em dia ela é minha mentora. A partir do momento que eu falei sim pra palestrar no evento, ela começou a me mentorar. Olha isso. O nome dela é Kelly Singularidade, quero honrar a vida dela aqui mais uma vez. E eu tava nesse processo, pô, era minha mentora falando sobre o novo livro que ela ia lançar. Eu tava num processo onde eu recebi um manuscrito de um livro onde eu ia palestrar, né, no evento lá em Curitiba, que eu fiz uma palestra para 1.000 pessoas. Eu recebi o manuscrito do livro, que era o lançamento, né, do organizador do evento, porque eu ia fazer o vídeo de abertura dele, e era eu lendo o manuscrito dele, eu ouvindo sobre o livro, era o evento de lançamento de livro. Não, peraí. Você vê, quando as coisas é pra acontecer, é pra acontecer. Eu São tava no sinais, meio de uma né? pizzaria, não tinha o que Sim, fazer. Aí eu falei, não, calma. É livro. Todo mundo ao meu redor tá fazendo livro. Eu tinha 13 anos. Eu tenho conhecimento suficiente pra fazer um. E por que eu não fiz ainda? Vamos abrir bloquinho de notas no meu celular. Então vamos lá. Qual que vai ser o nome do livro? Na época, uma das coisas que eu mais falava é: nunca é cedo ou tarde demais pra começar. Só que eu falei, isso tá muito batido. Eu falo isso toda hora. Imagina se eu tava com essa... Não, vai ser esse o nome do livro. Mas vamos deixar essa na próxima opção, porque realmente tá muito batido. Deixa eu pensar em alguma coisa. Mas espera. Esse negócio do nunca é cedo ou tarde demais pra começar representa o que eu quero falar com isso? Quero falar que não tem idade. Que não existe idade pra você fazer algo. Porque eu pensei nisso. Tem muita gente hoje que fala, eu sou velho demais pra viver o meu sonho. Ou eu sou novo demais pra isso. Por que eu tenho isso em mente? Porque pra eu começar a palestrar, eu peguei 2 referências. Coronel Sanders e Walt Disney. E o que foi o meu... Eu estudei a história dos dois. Eu sou velho demais pra viver isso. O Walt Disney, ele quebrou várias vezes. Perdeu o direito de personagens que ele criou. E ele teve a ascensão depois de mais velho. Coronel Sanders, a mesma coisa, quebrou muitas vezes, teve diferentes tipos de emprego. E teve a sua ascensão depois dos 60. Qual que era meu propósito na hora de falar, nunca é cedo ou tarde demais pra começar? Você é velho demais pra fazer as coisas? Não é. Walt Disney e Coronel Sanders. Agora, se você acha que você é novo demais, tá aqui eu. Uau! Eu comecei com 12. Eu me coloquei no meio desses caras pra falar, eu bato no peito. Se você não conseguir fazer, eu acho difícil. Porque se eu comecei e se eu fiz, você também consegue. Aí eu peguei, não tem idade. O que é a coisa que eu mais falo? Qual que é a coisa que eu mais quero transbordar? O que eu comecei fazendo? Empreendedorismo. Então, empreendedorismo, não quer ser tarde mais pra começar, empreendedorismo não tem idade. Pensei nisso e fui fazer. Aí, Pedro, mas como é que você escreveu o livro? Eu não tinha discernimento nenhum de como escrever. Então, eu queria que fosse surpresa pros meus pais e fosse surpresa pra mim. Então, não quero que seja surpresa, ninguém vai saber que eu tô escrevendo um livro. Só que o processo de escrever, eu já estava escrevendo o meio no início. Então, eu não falava sobre o meu desenvolvimento, sobre a minha história, já estava começando na edição de vídeo. Aí eu falei pra minha mentora, ela falou, não, tem isso aqui pra você fazer antes, espera aí, vamos resolver isso junto. Ela me deu direcionamento, eu fui escrevendo no Word ali, tudo bonitinho, e surgiu. Só que, falando assim, parece que é muito fácil. Não é. Mas não é. Tem todo Contanto que tem um capítulo aqui no meu livro que eu falo sobre o desafio de escrever ele. E eu fiz questão de colocar isso dentro do meu livro, esse processo. Então, deixa eu só achar aqui. Se eu não me engano, aqui, ó. Crise de identidade. É esse. 12, 7, 9. Página 79, capítulo 12. Crise de identidade. O que aconteceu?
como foi na página da Patrícia, eu não falo crise de identidade, mas eu coloquei crise de identidade justamente para ficar mais fácil de todo mundo reconhecer. Sim. Por que você não fala crise de identidade, Pietro? Porque eu sempre soube a minha identidade, imagem semelhança do Criador. Eu nunca tive isso fora de mim. Mas, por quê? O que aconteceu pra você ter essa crise? Meu, nesse processo eu vivi muitas derrotas ao longo da minha jornada como palestrante, como empreendedor e tudo mais. Eu comecei sendo desmotivado. Pô, eu cheguei nos meus amigos, gente, quero fazer um curso online sobre edição de vídeo. A gente tava tendo papo cabeça. Beleza, eu quero ser advogado, ele quer ser médico, você quer ser editor de vídeo, Pietro? Larga disso, mano, não é pra você. Sai desse negócio. É gente muito mais qualificada, que é muito mais profissional do que você pra fazer isso. Aí eu falei, mas gente, tem gente mais nova que eu fazendo isso, por que eu não posso fazer? Eu já estudei isso, já estou estudando faz tempo. Não, meu, larga disso. Pra você ter noção que não faz sentido nenhum de você entrar, ó, eles pegaram o Google. Quanto um salário médio que um advogado ganha? Pá. Quanto que um advogado médico que um médico ganha? Pá. Qual que é o salário médico que um editor ganha? Aí, Pietro, a gente ganhando 5, 10 mil, você ganhando 3. Sai dessa. Não é pra você, não. Aí eu já comecei, pô, uma galera que anda comigo, que eu dividi a infância, que eu tô ali junto, É isso que eu quero. você só vai ganhar 3 o máximo, a gente vai ganhar muito mais do que você. O que eu fiz? Deixa os caras falando, eu vou fazer o que tem que ser feito. Aí hoje eu tô aqui. Nossa, E... Amém. Bravo! Pauline tem uma pergunta. Aí, só deixa eu finalizar aqui que você já pergunta. Aí eu tive isso e teve essa parte da derrota. Então, palestras diferentes e eu não tinha ressignificado de forma 100% pra mim. Eu tive que viver todas as derrotas de uma vez. Uau. Aí veio esse baque, pá! Aí, meu rendimento na escola caiu, meus pais não conheciam mais o filho que tinha em casa, eu não sabia mais quem eu era. Não em relação à identidade, mas minha essência foi embora. Eu não era mais o menino feliz que eu era antes, porque muita gente confunde felicidade com alegria. A alegria é momentânea, a felicidade está na sua identidade. Eu não era mais o menino feliz que eu era antes, meu rendimento tudo caiu, eu me tornei um menino improdutivo demais. Depois que eu comecei a ressignificar e ver um processo diferente, entendendo o que eu estava vivendo, aí sim eu voltei ativo e continuei a escrever. Mas mesmo assim foi um desafio. E sim, eu quase desisti. Isso aqui quase não existiu. Quase joguei de uma, falei, cara, esquece. Meu emocional é mais importante do que isso e não faz sentido. Mas eu falei, não, pera, meu propósito é muito mais importante. Então eu vou me arriscar. Não importa o quão árduo seja o meu caminho, não importa o quantos desafios eu tenho que superar, quantas pedras eu tenho que jogar para longe do caminho, mas eu vou fazer. Ainda sobre o livro, Paulina, só um pouquinho. Quando a gente falou do nome empreendedorismo, não tem idade. O conteúdo dele, ele não é só empreendedorismo. Nunca. Fala um pouquinho do conteúdo, porque eu fiquei muito interessada. Eu vi um vídeo seu falando do conteúdo desse livro que me impressionou, gente. Nesse livro, eu falo realmente como começar, como eu comecei. Eu falo como você aproveitar as oportunidades que aparecem na sua vida. Eu falo sobre como você continua evoluindo no seu conteúdo, né? Essa parte que tem ambição. Eu falo como que eu evoluí na minha história, mas principalmente aqui, ó. Realmente um capítulo efetivamente para empreendedorismo. Então aqui, ó, minha jornada no mundo do empreendedorismo, o poder da multiplicação, que foi esse insight que meu pai me deu, isso aqui é os R$50 agora depois. Boa. Domine sua mente. A criatividade não tem limites. Aqui, ó, um dos pontos mais chave, identidade e propósito. Total. Saúde e seus estágios. Isso é um conteúdo autoral meu, eu não peguei em lugar nenhum, eu fui fazer, porque eu entendi que na nossa vida, vou até pegar aqui, ó, já até abri, ó. Saúde e seus estágios. Existem saúdes diferentes que nós precisamos lidar ao longo da nossa vida e a todo momento. Então aqui, ó, a importância da saúde emocional, a importância da saúde familiar, saúde social, física e espiritual, que eu coloquei como uma das mais importantes, e as tarefas, que tem em todo o capítulo. Porque, você quer evoluir de verdade? Vamos evoluir junto, faz aqui comigo. Muito bom.
Ah, Pietro, mas eu tive uma dúvida em algumas tarefas. Eu quero conversar com você sobre o resultado que eu tive em tal tarefa. QR Code aqui, ó, meu Instagram. Vai lá e fala, vou adorar saber como foi o seu processo, como é que foi, se você tem alguma dúvida, como que foi a sua transformação em alguma tarefa que eu coloquei, lendo o livro. Então, assim, nunca é sobre empreendedorismo. Sabe esse negócio de envelopar a mensagem? Então, eu envelopo a mensagem sobre o mundo do empreendedorismo. Mas eu falo aqui, ó, criatividade, identidade e propósito, Senhor, relacionamento com Deus. É isso. Relacionamento com Deus. É isso. Gente, que importante, né? Muito importante. Vamos lá, Dani. Queria só que você fizesse uma consideração, porque hoje a gente observa que você não trabalha pelo dinheiro, Uhum. você trabalha pelo propósito. Exato. Qual o recado que você poderia dizer para as pessoas que ainda, né? Você hoje trabalha, o dinheiro vem para você. O dinheiro você sabe hoje que ele é energia. E o que você pode falar para os jovens, inclusive para nós aqui adultos, em relação a isso? Mudar o significado que você tem para as coisas. Se você tem um significado de, eu tenho que trabalhar pelo dinheiro, eu preciso de dinheiro o tempo inteiro, dinheiro. Você tá fazendo o que eu falei. Você tá colocando ele aqui, ó, como exaltando ele. E não é sobre isso. Tem que mudar o significado que você tem sobre o dinheiro, que é munição, como eu falei aqui. Então, se você muda o porquê, primeiro, propósito você tem que clarificar na sua mente o que é propósito também. É o motivo do porquê que eu acordo e saio da minha cama todos os dias. É isso. Então, deixe isso colocado bem fixo na sua mente. Eu tô saindo da minha cama não para ganhar dinheiro, não para fazer dinheiro, não para fazer negócio, não para ter mais dinheiro na minha conta, para mostrar dígito. Tô fazendo por conta disso, porque Deus me chamou para isso. Ah, mas eu não tenho propósito ainda. Escolhe uma mensagem do que você quer falar. Tem um livro que eu li que fez muito sentido para mim, que é calma. Como que é, pai? Kobe como artista. Nesse livro fala, claro, não espere ficar pronto para começar. O propósito vem na jornada. Então, escolhe uma mensagem para você falar na internet, escolhe uma forma de se posicionar, escolhe uma missão. Tem ferramenta para você achar a sua missão. Escolhe nisso, aí Deus vai falar, filho, eu quero que você fale sobre isso. A partir de agora você vai acordar todos os dias e lembrar, eu acordo sobre isso, eu acordo para isso. Então, quando você muda o significado do que você faz, você muda o significado que você tem sobre o dinheiro, você muda a sua forma de agir. Entendeu? Pietro, como você começou a gostar de edição de vídeo? Eu falei aqui, antes eu não gostava, eu me sentia obrigado pelos meus pais. Eu comecei a gostar como? Entendendo que eu tava no mundo da criatividade, eu podia fazer o que eu quisesse ali. E principalmente, para tudo e qualquer coisa que você for fazer, faça desfrutando. Esse é o maior insight, um dos maiores que eu posso dar para você. Se você muda o significado do que você faz, e você faz desfrutando, você faz se divertindo, o processo seu junto com o seu cérebro é leve. Ele vai se divertir junto com você. Eu costumo dizer que quando a gente faz o que gosta, o que ama, flui. Isso. Exatamente. Deus abençoe. Torna mais acontecem. leve, né? Não que vai ser Exatamente. mais fácil, é o que eu falei. É mais gostoso, Exato, é mas mais vai ficar mais leve. Que Ô, Pietro, programa incrível. Inclusive, você quer saber como deixar algo mais leve na sua vida? Claro! Você tem um processo gigantesco que você tem que fazer. No seu dia, uma meta que você tem que bater. Transforma isso em etapas muito menores. Então eu tenho no meu dia, eu tenho que editar 3 vídeos. Eu vou sentar na cadeira e vou pensar, só tenho que editar um. Acaba o primeiro, só tenho que editar um. Acaba o segundo, só tenho que editar um. Pronto, editei os 3. Vou correr 10 quilômetros, só tenho que correr 2. Corri 2, só mais 2. Corri 2, só mais 2. Até dá 10. Você divide aqui, ó, porque aí o seu cérebro ele só foca naquela parte. Ele não vê o todo. E não se desespera. Não se desespera. Então divide por etapa. Eu tava numa reunião antes de vir pra cá sobre um projeto novo que eu vou lançar. E a gente teve claro ali, ó. Tem que estruturar projeto. Calma, só foca no agora aqui, ó. Só foca no que eu quero que você tem que fazer aqui agora, ó. Foca no nome que você tem que dar pro seu projeto, o nome que você tem que dar pra essas etapas aqui. Depois você faz o resto. Por quê? Eu quero que você se sinta leve. Foca a sua energia aqui, ó. Depois você vai vir pra cá, que você vai focar a sua energia aqui. Você já deixou de estar aqui. Agora você tá aqui. Depois vem pra cá. E tudo é aqui, ó. Processo. Outra coisa. Comemore seus micro-resultados. Resultado gigante, resultado
micro tem o mesmo valor. Grandes resultados são Exatamente. feitos de micro resultados. Sim. Então, para você chegar aqui, todo mundo teve que passar aqui, ó, Total. até chegar aqui. São as submetas que a gente fala, né? Exato. E quando você comemora seus micro resultados, você se dá energia para chegar até o final. Sim. Ô, Pietro, no dia do evento lá da Patrícia, eu achei bonitinho que tinha 2 jovens, né? E aí eles quiseram fazer pergunta pra você. E um deles te perguntou sobre como perder a vergonha. E a gente fala muito sobre esse desbloqueio que eu vi que você fala aqui no seu livro também, que é uma mensagem que você passa nas suas redes, enfim. Uhum. Como é que você desbloqueou e o que você ensina aí pra galera que tá e pra nós aqui? Porque nós temos cada um o seu bloqueio. Quais as atividades que você consegue fazer, a sua rotina pra ir desbloqueando aos poucos? A gente sabe que é um Com processo, certeza. né? Não é de um dia pro outro a pessoa vai abrir uma live e vai, né? O que você Arrasar. indica pra gente possa melhorar esses bloqueios aí digitais? Tá. Primeiramente, dentro do local isso foi reforçado em mim. Bloqueio não é uma coisa só. Bloqueio são camadas. Então, quebrei um bloqueio. Não. Você quebrou uma camada que é muito mais profunda, você tem que quebrar mais até você quebrar o bloqueio inteiro. Boa. Como quebrar um bloqueio? Esteja em contato com esse bloqueio. Como? Vou dar um exemplo fácil lá dentro de uma casa. Fiz um amigo lá dentro, o nome dele é Felipe. Ele era tímido pra caramba. Primeiro passo pra mudança é ter a clareza. Então ele entendeu que ele era tímido. Ele jogou isso fora e foi fazer por onde? Então ele começou a falar com gente, que ele era totalmente aqui, ó. Até a linguagem corporal dele falava, não quero falar com ninguém. Então, é realmente de cabeça e de encontro com esse bloqueio. Por quê? Se o seu bloqueio aí é timidez, não falar em público, tá escrito na Bíblia isso, gente. Não sei o que eu tô falando, coloque amor nas minhas palavras. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por quê, Pietro? Deus tem um preconceito comigo? Não. Porque a timidez impede de você se posicionar, de falar sobre ele, de falar sobre a mensagem que ele te deu. Então, se você é tímido ou tem algum tipo de problema com a comunicação, quebre isso rápido. E foi isso que ele fez. Ele começou a falar com gente, ele começou a se mostrar mais presente. E uma das coisas para ele realmente mostrar para ele mesmo que ele saiu disso, uma live do Pablo, mais de 27 mil pessoas na live, ele pegou o microfone e começou a falar. Uau, Olha isso. que incrível. Ele foi pra prática, pra ação. Então, quando você entende isso e fala, não, eu preciso sair, é a mesma coisa comigo. Eu tinha vergonha de fazer story, eu tinha vergonha de fazer reels. Meus pais, eles começaram, filho, vai, filho, vai, filho, vai. Eu falei, não, peraí. Se meus pais estão falando que eu tenho que fazer, é por um motivo, eu tenho que realmente começar a fazer. Então, eles não vão mais precisar falar pra eu, vai, porque eu vou manter a constância nisso, porque eu entendo que eu preciso falar. Então, eu vou falar, vou parar de ter vergonha, eu vou falar. E aonde você tá hoje? Exatamente. Gente, E você procrastinava nisso? Nossa, demais. A procrastinação A era minha maior habilidade que eu tinha quando eu era criança era ser um procrastinador nato. Se tivesse uma prova, eu tirava 10 certeza. E aí você jogava, amanhã eu faço. A mentalidade de um jovem comum é isso. Ah, deixa pra amanhã. O ser humano, por quê? Porque o nosso cérebro ele é preparado para gastar o mínimo de energia possível no dia. Por isso que quando... eu vou fazer um evento. O maior dia que você vai vender o máximo de ingressos é no último que tem disponível. Porque todo mundo deixa pra última hora pra tomar uma ação. É isso. Até na escola, pô, deixa pro último dia fazer o trabalho. 2 horas antes. Mas na hora É comum isso. Ô Pedro, como é a sua vida? Já tô achando que você é famosíssimo, porque pra mim é. Como é que é a sua vida na escola hoje? Eles já têm esse senso, assim, de consciência de, caramba, o Pedro que sofria bullying é a mesma galera que fazia bullying contigo? Não. Hoje Eu eles já era- eu- conseguem entender a dimensão que você tá Sim, causando no mercado? Sim, quer dizer, mais ou menos. Porque assim, o que acontece? Eu me mudei de cidade, né? Eu não sou daqui de Alphaville, não sou daqui de nada. Eu era de São Paulo, lá na Zona Leste. Construí tudo lá. Depois eu vim pra cá. Por quê? Você quis? Deus chamou. Viver debaixo da graça e do favor do Senhor não tem preço. Só obedece. Isso é uma das maiores e melhores chaves pra você ter na sua vida. O que Deus mais quer de você, além de relacionamento, é obediência. Então, eu vim pra cá. E teve essas 2 galeras, né? A galera da minha escola de agora e a galera da minha escola de antes. Sofri o mesmo nas 2. Tá. Então vamos lá. Quando eu comecei, eu era o louco. Eu era o coach, o pastor, o palestrinha, porque você sofreu ninguém bullying. entendia. Mas o que eu vi? Meus pais falavam pra mim, filho, deixa os caras falar. Resultado fala mais alto do que você. Então quando você começar a ter resultado, essa galera que te desmotivou,
que falou mal de você, vai chegar pra você e falar, ei, o que você tá fazendo de agora? Sempre acreditei em você. Processo comum e normal. Tudo bem. Legal. Então, quando eu comecei a entender isso, eu fui buscar fazer por mim. Eu deixei eles falando, porque eu entendi que, por exemplo, se você tá vindo numa linha daqui, se não vier gente ao contrário, querendo te parar, tem alguma coisa de errado. Sim. Tem alguma coisa muito de errado com você. Se você não tá desagradando ninguém, temos um problema. Então, eu comecei aí, eles foram voltando, e hoje eu pelos resultados que eu tenho hoje, pelas conexões que eu tenho hoje, por ter entrado numa casa, é diferente. Mas antes era a mesma coisa. Eu entrei na escola, nessa agora, que eu tô estudando, meu apelido até hoje é Pablo Marçal. De verdade. Pablinho. É real, Pablo Marçal. É um elogio, né? Teve gente que não sabia meu nome e me chamava de Pablo. Não é brincadeira, de verdade. Olha isso. E eu me acostumei a atender por Pablo. Não tô brincando. Como você se sente? Normal. Mas quando que eu comecei a ter mais respeito, vamos dizer assim, na escola que eu estudo hoje? Quando eu entrei numa casa. Quando eu entrei e saí de uma casa, Aí eles virou comprovaram. uma coisa diferente. Agora, eles realmente entenderam que eu sou o Pablo, não. Mas aí, Afinal, quem é o Pablo Marçal? quem é o Pablo Marçal? Esquece. Escreveu com 14 anos um livro? Não. Então. Mas esquece. então, por que eu falei mais ou menos como que eles entendem? Porque não existe uma... Ninguém acompanha de perto. E eles não se preocuparam em acompanhar de perto também. Pedro, por que você fala isso? Porque antes eu ficava muito eufórico com o que eu descobria de novo. Então eu ia em imersão, em evento, fazia curso, eu queria falar pra todo mundo. Só que ninguém recebia. Caraca, eu descobri isso. O que você tá falando aí, Pedro? Você é mó doideira aí, você tá falando, deixa aqui, sai Tá dessa. viajando. Aí eu tive que aprender a ficar quieto. Aí eu falei, beleza, frustrante, é né? isso. Tá tudo bem. Processo normal e comum. Temos que aprender a lidar com isso. Porque você se posicionar de um jeito diferente, você vai sim viver isso. Você tem nichos diferenciados para você viver e se posicionar tanto no marketing digital quanto na área diferente da sua vida. Mas sim, tem coisas comuns que você vai viver por conta de se posicionar. Que eu vivi, que o Pablo viveu, que vocês viveram, que todo mundo viveu. Porque é normal. Sim. É o romper, né? É ir contra o efeito da manada ali. Gente, olha, eu vou falar que se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda. Não, tem uma última pergunta. Bora lá. Pode mandar as perguntas que vocês quiserem. Não, é porque eu estou só aprendendo. Eu A hora que me dá responder passe livre do horário, eu vou. Mais uma Tô coisa, na bem verdade, que tem que te falar. Eu era travado em responder pergunta também. Ah, é? Olha isso. Vem da escola isso, né? Não, de verdade, não. Era medo de não conseguir responder de forma certa. Pietro, hoje, o que acontece? Hoje, eu sou chamado, eu tô em evento, minha mentora fala, Pietro, você tem 3 minutos, sobe no palco e fala. Não preparei nada, não tenho palestra pronta, não tenho nada, mas mesmo assim eu falo, Pietro, o que te ajudou a melhorar sua comunicação? 2 coisas. Eu modelei comunicação de pessoas que eu considero, que considerava e ainda considero hoje como autoridade na área, então o Pablo, o Thiago, minha mentora, o Nésio, o Marcos Paulo, a Patrícia, uma galera. Comecei a modelar e colocar em mim. Por que eles sorriem assim? Por que eles andam assim? Por que eles falam assim? Por que a entonação é assim? O que é isso que eles fazem de falar mais alto, falar mais baixo? Comecei a estudar. Segunda coisa, para ter esse negócio de sobe no palco e fala. Live. Fazer live. Teve um momento que eu comecei a fazer live semanal e ter esse contato com a comunicação muito mais próxima, falou, me deixou pronto. Então responder pergunta na live, preparar um conteúdo ali, mas tipo, não preparar com o roteiro todo escrito, Sim. falar por tópico, você fala o que tá no seu coração, na hora é só flui, isso. né? E na hora flui. E o seu Exato. repertório vem dos livros, das mentorias, dos cursos que você Da faz. vivência E e tudo vem da mais. sua história, vem do que você faz na prática. Pra você, Pietro, o que um empreendedor de sucesso tem que ter? Resiliência, principalmente, sede e visualização. Eu tenho uma fórmula que eu tô colocando cada vez mais presente nos meus stories, que é foco, mais ação, mais movimento, mais visão é igual a resultado. De novo, vamos lá. Foco, mais ação, Mais ação, mais movimento, mais movimento, mais visão mais visão. é igual a resultado. É igual a É a resultado. palma da mão aqui. É isso que um empreendedor / empresário de sucesso precisa ter. Por quê?
Primeiro passo é ter foco. Tá, vamos lá. O que eu preciso fazer? Vamos fazer então, isso é foco. Vamos partir para ação então. Primeiro é o plano, você tem que ter o foco no plano. Depois é partir para ação. Depois é ficar em movimento. Porque é muito fácil você se colocar em motivação por 2, 3 dias, mas não fazer isso o tempo inteiro. Constância ali. Depois é principalmente ter a visão. Porque igual a Alice fala, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Na Alice no País das Maravilhas, né? Então, se você tem essa visão clara onde você quer chegar, vambora, tenha. Aí, com tudo isso, você tem o seu resultado. Então, além de resiliência e essa fórmula, quer dizer, além dessa fórmula tem a resiliência, continue sempre em evolução, independente do que for, e tem o network bom. Network e conexão representam 95% dos seus resultados. Tem uma frase, inclusive, que fala, se você senta nas mesas onde tem 5 tolos e você é o vamos lá, de novo. Se você sentar na mesa de 4 tolos, você será o 5º. Se você sentar na mesa de 5 ricos, você será o 6º. Exato. Por que, Pietro? Porque lei da atração e você pega o que eles fazem para colocar na sua vida. É incrível. É isso. ambiência. A gente é a média das ambiência. pessoas que a gente Eu convive. costumo falar muito isso, né? Eu falo que relacionamento é 80% dos nossos resultados. Eu falo isso porque as conexões, exatamente, né? A gente fala de diversas maneiras, mas é exatamente isso, né? Acho que conexão, relacionamento é 80% A gente tá daquilo que vivendo busca. isso agora. A gente começa a pegar uma mania do outro, né? Exato. E aí, se for mania boa, todo mundo, né, prospera ali na mesma E principalmente tem um negócio chamado pressão saudável. Fiz inclusive um vídeo falando sobre isso. Que é quando a gente está num ambiente fechado, onde todo mundo tem intimidade suficiente, um vai pressionar o outro para cada um crescer. Aí vira um ciclo infinito, todo mundo cresce. É isso. Eu quero viver isso! Eu quero viver É isso. Vamos fazer o jogo das palavras? Bora! Opa! Essa última jogada, Pietro, cada uma de nós vai te passar uma palavra e a gente quer que você fale o que vem no seu coração e na sua mente quando você pensa nessa palavra. Beleza? Tá bom. Bora? Bora, Grazi. Família. Base. Nossa. Vai, direto. Eu sabia que ia perguntar isso. O Libonati fez a mesma coisa, eu falei alicerce, mas depois eu fiquei pensando, pô, poderia ter falado base. A próxima vez que me perguntar isso, eu vou falar base. Base. Expectativa. Frustração, muitas vezes. Mentor. Encurtamento de caminho. Prosperidade. Abundância. Empreendedor, palestrante, mentor, escritor. E agora nosso novo amigo. Foi uma honra, gente. Todo mundo tá registrando que eu tô pegando na mão do colega. Eu quero ter isso no meu currículo. Eu quero ser Pietro. Obrigada, gente. Muito obrigado. Mais um Verdade. podcast agora se encerra. Muito obrigada. Obrigada por vocês que assistiram até o final. Gente, eu fiquei bem quietinho porque foi tanto ensinamento, só fiquei absorvendo, né? Muito, muito. A gente fica até sem palavras. Compartilhem esse episódio, curtam aí nosso canal. Esperamos. A gente já tá lá no nosso Instagram, que é Todas por um Talks. Já sigam a gente nas redes Vamos sociais. seguir o Pietro, o seu Instagram, Pietro. @pietro.cepeda. CEPEDA. E Pietro é com I, teve gente que tá inventando de escrever o nome com Y, é I. PIETRO.CEPEDA. Já põe na gente, Pietro Cepeda. E finalizamos mais um Todas por...